Olá pessoal, meu nome é Rafael, hoje eu estou aqui no estúdio da PUC para trabalhar uma questão super cobrada na prova da OAB. É uma matéria que vai relacionar o princípio da eficiência, que é um princípio previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal, com a ideia de corte de servidor público estável. Então você relaciona o tema de processo administrativo disciplinar e princípios administrativos. É a chance que você tem de acertar dois assuntos em uma aula. Então vamos lá. Não dá para esquecer que quando se trabalha com direito administrativo, o tema princípios é fundamental. Tanto é que em qualquer manual de direito administrativo, texto preparatório para a prova da OAB, o início se dá pelos princípios. Dessa forma, você trabalha com a ideia de supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Estas são as pedras de toque do direito administrativo, segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Desta forma, todos os outros princípios e todos os assuntos que você estuda em direito administrativo decorrem dos primeiros. Nesse ponto, a gente entende que esses princípios são implícitos ao direito, eles não estão expressos na Constituição. A partir do momento que você supera essa etapa do aprendizado, você começa a analisar os princípios que estão expressos na própria Constituição. Dessa forma, você tem o famoso LIMP, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que representam os princípios do caput do artigo 37 da Constituição Federal de 88. O que é importante salientar é que o último princípio do caput, o princípio da eficiência, não é um princípio que nasce com a Constituição. Ele é acrescentado pela Emenda Constitucional 19 de 98. Desta forma, com o seu acréscimo, não basta simplesmente o legislador dizer temos eficiência, é necessário criar instrumentos para que se tenha a famosa eficiência no Estado brasileiro. É a ideia da gestão privada dentro da iniciativa pública. Eficiência no direito administrativo é tentar olhar como que os empresários, como que a iniciativa privada consegue gerir com total eficiência os seus recursos e a administração pública não. Então, colocar no caput do artigo 37 é colocar no texto de maior hierarquia normativa a ideia que temos que ser eficiente. Dá para fazer mais com a mesma quantidade de recursos. Então, dessa forma, fica sempre aquela ideia. Servidor público no Brasil, que é o sonho de muitos alunos, o que ele te oferta? Ele oferta a famosa estabilidade. A primeira dica para a prova é que estabilidade começa com a letra E. A letra E, se você representar com os dedos, pode ser feita assim. Então você lembra que para a sua aquisição você precisa de 3 anos, o que é diferente da vitaliciedade, que é típico do cargo da magistratura. Vitaliciedade começa com a letra V. Para a aquisição da vitaliciedade, o magistrado precisa do efetivo exercício por 2 anos. Isso é super cobrado na prova. 3 anos para a estabilidade e 2 anos para a vitaliciedade. O nosso tema de estudo hoje, como é a estabilidade do servidor público e o princípio da eficiência, você tem que fazer a seguinte análise. Quando o servidor público se torna estável? Bom, ele se torna estável depois de passar no concurso público e por 3 anos exercer a sua função. Após esse período, ele é passado por uma avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho vai dizer você pode ou não pode adquirir a estabilidade. E uma vez adquirida essa estabilidade, o servidor público goza de prerrogativas que impedem a sua demissão arbitrária. Só lembrando que demissão no direito administrativo é a maior sanção administrativa que um servidor público pode receber. Desta forma, o servidor público, no caso um servidor público estável, quando posso ser mandado embora? Bom, a primeira hipótese das 4 que iremos trabalhar é através de um processo judicial com trânsito em julgado. Por exemplo, um servidor público comete um crime, esse crime é julgado e ele é transitado em julgado e eu recebo uma condenação a 20 anos de reclusão. Ficar 20 anos recluso é incompatível com o exercício da função pública. Logo, é a primeira possibilidade do quê? De um servidor público estável perder o seu cargo público. Essa talvez seja a forma mais simples do aluno lembrar. O interessante é perceber que o próprio direito administrativo, fora do direito penal, fora do poder judiciário, também tem uma forma do quê? De retirar o servidor público que não trabalha bem. O servidor público que não trabalha bem é um servidor que não é eficiente. Dessa forma, para garantir a eficiência, o direito administrativo tem o famoso processo administrativo disciplinar.
A pessoa que não cumpre com os requisitos legais, que fere a disciplina esperada de um servidor público, não é aquele que é eficiente. Por exemplo, se o horário de trabalho de um servidor público começa às 8 horas e ele reitera na situação de chegar às 9, 10, 11, 12 horas ou não aparecer para trabalhar, isso pode ensejar ao fim de um processo administrativo disciplinar o quê? A sua demissão. Esse assunto é tormentoso porque existia um entendimento simulado do STJ que dizia, no processo administrativo disciplinar, que pode gerar a demissão de um servidor público com estabilidade, é necessária a presença de um advogado. Só que essa súmula não existe mais. Essa súmula foi revogada em virtude do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que depois foi transformada em uma súmula vinculante. Essa súmula vinculante, para quem tiver curiosidade, dá uma paradinha na aula, vai lá e olha no seu vadimeco a súmula vinculante número 5. O que diz essa súmula? Diz que é facultado ao servidor público trazer ou não trazer ao processo um advogado. Note, não é mais obrigatória a presença do advogado. O que tem que acontecer em nome do contraditório e ampla defesa é que é ofertado ao servidor público contar ou não contar com o advogado. Uma vez que ele faz a opção por não contar com o advogado, não existe nulidade nenhuma no seu processo administrativo disciplinar. Desta forma, pensando na hipótese de que, através de faltas reincidentes ou de vícios disciplinares, o servidor público pode perder a sua estabilidade, perdendo a sua função pública. Note que já trabalhamos com duas hipóteses. A primeira é o processo judicial que transitou em julgado, a outra é a demissão em virtude de um processo administrativo disciplinar. No entanto, com a inclusão em 98 do princípio da eficiência, foi acrescentada mais uma hipótese do que? Do servidor público perder a sua estabilidade. E qual é esse requisito? A eficiência. Como assim? O servidor público, quando estava no período probatório de 3 anos, era um verdadeiro leão em suas funções públicas. Tudo o que era pedido, ele fazia. Mas, uma vez adquirida a sua estabilidade, é como se ele tirasse umas férias funcionais. E a reclamação da população em 98 era a seguinte: servidor público no Brasil, após adquirir estabilidade, não trabalha. E uma vez não trabalhando, não deixa a administração pública eficiente. Então, o princípio da eficiência altera essa relação e diz o seguinte: todo servidor público tem que comprovar a sua eficiência quando? Sempre. Foi aprovado uma avaliação periódica de desempenho. Então, toda a carreira pública hoje, através de lei complementar, pode criar uma periodicidade para comprovar se aquele servidor público que conseguiu a estabilidade por ser eficiente, continua sendo eficiente. Então, vamos recapitular novamente. Primeira forma de um servidor público estável perder o seu cargo através de um processo judicial transitado em julgado. A segunda hipótese, através de uma condenação num processo administrativo disciplinar. E a terceira hipótese que acabamos de analisar, que é fruto da Emenda Constitucional 19 de 98, que é a avaliação periódica de desempenho após a aquisição da estabilidade. Note que essas 3 opções são muito cobradas em prova. E a gente sempre negligencia a quarta e última possibilidade de um servidor público estável perder a sua função pública. E qual seria essa? Seria a hipótese prevista no 169 da Constituição Federal. Então, o artigo 169, buscando uma racionalização do gasto público, diz o seguinte: União, Estado, município e o Distrito Federal têm limites de gasto com o pessoal. Então, a remuneração do servidor público não pode ser o fim do próprio Estado. O Estado não pode gastar tudo aquilo que ele arrecada pagando os seus servidores. Isso seria o exemplo de um Estado não eficiente. O que acontece? Acontece que, diante desse desejo popular de controle de gastos, a Constituição estabeleceu União, e esse é o primeiro ponto muito cobrado, o máximo que a União pode gastar com os seus servidores, com os salários dos servidores, é 50% de tudo aquilo que ela arrecada. Município e Estado, 60% de tudo aquilo que ele arrecada. Se você me perguntar, Rafael, eu estou lendo o artigo 169 da Constituição e não consigo enxergar esses limites, porque esses limites foram estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 19. No entanto,
você deve estar se perguntando, o que tem a ver esses limites com o corte do servidor público estável? Tem a ver o seguinte, que uma vez o Estado ultrapassando esses limites para a União, mais de 50%, para município e para Estado, mais de 60%, é necessário cortar. E existe uma ordem obrigatória de corte. Primeiro se corta até 20% dos cargos em comissão. Cargos em comissão são aqueles de livre nomeação e de livre exoneração. Mas note o seguinte, e essa etapa é muito cobrada em prova, primeiro se corta servidores públicos não estáveis em cargos comissionados. E qual o limite? Até 20%. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa de corte, vou cortar quem? Servidores públicos que ainda não possuem estabilidade. Quantos? Quantos forem necessários para atingir as metas previstas no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E uma vez não conseguindo atingir com o segundo degrau, é necessário chegar no terceiro degrau. Neste terceiro degrau é o que choca os alunos. É quando você vai cortar um servidor público que tem estabilidade para uma adequação com o gasto público. Então, note que essa quarta hipótese de corte de servidor público estável não tem a ver com a atuação do servidor público. Pode ser o melhor servidor público, a pessoa que nunca cometeu uma falta, nunca cometeu um crime, mas em virtude da limitação de gasto que o Estado tem com o seu pessoal, ele pode perder o seu cargo. Então, note muito bem os desdobramentos do princípio da eficiência e a relação que ele tem com a estabilidade do servidor público. Espero que vocês tenham anotado. Se for rápido, para a aula, cheque na legislação as informações, volte na aula e preste atenção nisso, porque isso pode cair tanto na sua primeira etapa quanto na segunda etapa da prova da OAB. Espero que seja um sucesso na prova. Até a próxima aula. Obrigado.